Bem, então nós vamos fazer o seguinte, é porque já tínhamos iniciado aqui, aí pediram para gravar a aula, eu havia esquecido, beleza? A aula de revisão, ok? De final de ano, tranquilos? Assunto, né? Indução eletromagnética, tranquilos? Então já tinha começado aí, né? Comecei com essa revisãozinha aí, já tinha comentado que o ímã está aproximando o norte, né? Se ele está aproximando o norte, eu não estou compartilhando, então tá aí, agora tá beleza. Então eu já tinha comentado aqui que eu estava aproximando o norte aqui da espira, ela também faz o norte e gera alguma coisa e gera uma corrente, né, de baixo para cima, apontada indo para a esquerda, ou seja, isso é anti-horário. Se eu aproximasse um sul, ele ia fazer indo para direita, ao contrário, fazendo isso aqui, ó, sentido. Então você pode memorizar que o sul, né, é horário. Né? O sul é horário, sentido horário. Toda vez que você vê um sul, você perceber horário, você perceber que tá aproximando. Como que tem um sul aqui? Se você aproximar um sul, ele faz um sul. Se você pegar esse norte, tirar esse norte daqui, ele também faz sul. Então vão as duas situações que ele poderia fazer sul. Se você aproximar, opa. Se você, vou fazer um A direito, né? Aproximar um norte, ele faz um sul, aí é horário. Se você afastar, que aproximar um norte, faz um norte, perdão. Se você aproximar um sul, ele faz um sul, perdão. E se você afastar esse norte aí, ele faz um sul para ver se você volta. Entendeu? Então, as possibilidades dele fazer um sul, se você aproximar um sul ou se você afastar o norte aí. Se você afastar o norte, tá? Aí ele faz um sul. Então, são as duas situações em que ele faz sul. Tá certo? Se você aproximar um sul ou se você afastar deixa eu ficar mais bonitinho aqui então. Se você afastar um norte, aí fica mais didático. Tá certo? O que eu falei não estava errado, não, mas sim está mais didático. Se você aproximar um sul, ele faz um sul. Se você afastar um norte, ele faz um sul também. E vice-versa. Se você quer que apareça um norte, você aproxima um norte ou afasta um sul. É sempre o contrário. Tá certo? Então, se aparecer um norte aqui, se você perceber que vai aproximar um norte, ele vai fazer um norte. Então é anti-horário. Tá? Toda vez que você vê um norte é anti-horário. Toda vez que você vê um sul é horário. E aqui ele aproximou um norte. Então, se você aproximou um norte, ele vai fazer anti-horário. Então, se alguém estiver falando de horário e anti-horário aqui, eu vou riscar tudo. Tá certo? Então, vamos lá. B. Tem-se uma corrente elétrica induzida no sentido de A para B. Tá. Em qual situação? Vamos ver o que ele vai me falar aqui. De A. Porque de A para B, ó, é o contrário do que eu pensei aqui, ó, inicialmente. Então, seria descendo, seria um horário, né? Ou seja, um sul. Apenas quando o ímã se aproxima. O que o ímã está fazendo aí agora é aproximando. E quando ele aproxima o norte, aqui gera o norte. Então, se gera o norte, é o contrário do que ele falou. Não é de A para B, é de B para A. Tudo bem, hein, gente? Pode me interromper quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Então, ele está na letra B ilustrando justamente o que está acontecendo aqui e que eu desenhei aqui, ó. Ele aproximou o norte, fez um norte, e o norte é anti-horário. Ou seja, de baixo para cima. E ele afirmou o contrário aqui. Beleza? Então vou riscar. Tem-se uma corrente elétrica induzida. Tem em todas as situações, tem, tá? Eu já eliminei aqui, não tinha aqui. Todas tem. Só que só tem que acertar o sentido. No sentido de A para B, toda vez que falar isso, tanto quanto o ímã aproxima quanto afasta, não. Tá vendo aqui que é diferente quando aproxima e quando afasta? Sempre é diferente quando aproxima ou afasta. Então não é tanto faz, não existe, não cabe aqui nesse assunto de física o tanto faz, tanto no aproximar quanto no afastar. Você viu essa palavrinha aqui, ó? Ah, não, tanto faz aproximar ou afastar, tá errado. Tá? Tá errado. Tanto faz para aparecer corrente, mas não no sentido que ele quer. Porque se for
Norte é anti-horário. Se for sul, é horário. Então não é tanto faz. Para o sentido, não é tanto faz, não. Para acontecer corrente, tanto faz. Né? Mas para determinar o sentido, não. Beleza. D de dado. Tem-se uma corrente elétrica induzida no sentido de B para A, o contrário do que eu desenhei aqui. Não. De B para A, do jeito que eu desenhei aqui. Tanto quanto o ímã aproxima quando afasta. Ó, é isso que eu queria falar com vocês aqui, ó. E as questões nesse assunto de física, vocês iam adorar se todo assunto de física fosse assim. Não, é só esse que é assim, tá? Não aparecerá corrente, se existe movimento, sempre aparecerá. Então já dava para eliminar. Ele falar tanto faz, você não precisa nem ler. Você está especificando um sentido, falando tanto faz, não precisa nem ler. Então, na verdade, a gente ficaria entre a letra B e a última aqui, ó. Tá? Tem-se uma corrente elétrica induzida? Sim, sempre. No sentido de A para B, apenas quando o ímã se afasta. Se esse ímã afastar, né, é o norte que está afastando. Ele vai fazer aqui o quê? Um sul. Aí o sentido vai ser horário. O sentido horário é o contrário, ó. É de A para B. É descendo. De A para B, igual ele está falando aqui, ó. Certo? Então dá para a gente ficar esperto. Não aparecerá corrente? Não. Sempre quando existir movimento. E não existe tanto faz quando você quer especificar o sentido da corrente. Tudo bem aí, galera? Então o correto é a letra E. Beleza? Tranquilo? A gente já tinha eliminado a B, né? Eu só passei rapidinho aqui para mostrar por que dá para resolver isso aqui. Tranquilos? Beleza? Vou seguir aqui, né? Observe as figuras 1 e 2. Uma eu já até chamei a atenção aqui, ó. Esse negocinho aqui vai dar... Sempre tiver um repouso ali, pode ficar esperto que vai dar errado. Que ele que é o foco das atenções aqui, ó. Observe as figuras 1 e 2. Bacana, 1 e 2. Na figura 1, o ímã representa... o ímã representado, perdão, está em repouso. Logo acima de uma espira condutora circular 1. Ótimo. Tá aqui, ó. Espira aqui, ó. Tá certo? Beleza. Na figura 2, o ímã representado está oscilando. Isso é ótimo. Está movimentando aqui por causa dessa mola, está descendo e está subindo. Então, toda hora ele aproxima o sul, né? E afasta também, é o mesmo, né? E também afasta. Beleza. Com relação às correntes elétricas induzidas nas espiras 1 e 2, o que a gente pode afirmar respectivamente na 1 e na 2? O que é correto? A 1, de cara, eu já falo que não tem, ó, por causa devido ao repouso. Ó, corrente 0. Beleza? Então, já eliminei contínua, contínua, alternada. Eu estou entre 0, B e E aqui, ó. Nula, nula. A primeira corrente porque está em repouso. A segunda, existe corrente porque está movimentando. Eu nem preciso saber qual que é o sentido da corrente. Mas eu sei que existe. Então eu já elimino que a 2, se está movimentando, nunca vai ser 0. Então, por eliminação, né? Olha que vocês nunca viram resolver questão assim. Hein? Por eliminação, letra B. Tá certo? Porque nesse assunto aqui, quando existe corrente, tá certo? Como vocês já viram a matéria, gente, eu estou tentando ser mais objetivo para ficar menos cansativo para vocês, tá? Passar um macete, uma dica. Toda vez que surgir corrente induzida, igual ele colocou aqui, ó, e vai colocar sempre, a corrente é alternada. Sempre, 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 sempre. Quando existir, é alternada, tá? Então, já eliminei. Mas se eu for explicar com calma aqui, ele só queria saber mesmo se existia movimento ou não. Ele nem especificou, ele poderia até ter complicado isso aqui, ó. Por quê? Quando estivesse descendo, esse sul estivesse aproximando, né? Então, na hora de descer, ele ia fazer um norte. Quando estivesse descendo. Que norte, o quê? Ia fazer um sul. Está aproximando o sul, ele ia fazer um sul para separar. Quando estivesse descendo. Quando ele estivesse subindo, ele falou, não vai embora não, volta. O único jeito do sul voltar é fazendo um norte. Então,
Se você aproximasse o sul, ele faria um sul. Se você afastasse o sul, ele faria o norte. Beleza? Mas ele não quis explorar isso, não. Só quis saber se existia corrente ou não. Então, sempre quando tem movimento, há oscilação sim. Tem uma corrente diferente de zero aqui. Tranquilos? Beleza? Então, vamos lá. Um ímã preso em um carrinho, em um trilho, desloca-se com velocidade constante. Hoje, parece exercício simples, mas está explorando praticamente todo o conteúdo. Depois que eu terminar isso aqui, que são poucos exercícios, eu vou responder duas coisas. Uma que Júlia perguntou da questão da bússola, rapidinho. O que eu vou cobrar de bússola. E o que Antônio também questionou, questão da regra do tapa. Eu estou cobrando força. Saber para que lado que é a força. Só para que lado que é a força. Nada complicado, né? Aí eu vou falar sobre isso aí e depois, se a gente quiser resolver simulado lá na nossa plataforma, a gente resolve. Se tiver alguma dúvida da apostila, a gente tira, tá? Aí eu falei que amanhã eu não podia ter essa aula, mas vocês podem mandar dúvida, que eu responda assim que eu tiver um intervalo ou outro, eu respondo, beleza? Então tá aí. O ímã, o prego preso no carrinho, desloca-se com velocidade constante. Bacana. Essa aqui não é muita informação, não. Ao longo de um trilho horizontal, bacana. Envolvendo o trilho é uma espira metálica. Tem que ser metálica. Qualquer momento que alguém colocar alguma coisa plástica, emborrachada, madeira, qualquer coisa que não conduza eletricidade, o experimento vai por água abaixo e não vai acontecer nada de interessante aqui. Beleza, galera? Então, obrigatoriamente tem que ser metálica, tá? Como mostra a figura adiante, beleza? Pode-se afirmar que na espira há corrente, né? Primeira pergunta, vai existir corrente? Bem, eu tenho uma espira metálica, ok. Eu tenho um ímã movimentando, ótimo. Com certeza vai ter sim. Beleza? Se alguém quiser mandar uma dúvida também, pode mandar pelo WhatsApp, que a visualização aqui para mim às vezes é até melhor, tá? Então vai existir sim. Aqui tem corrente. Tem corrente sim. Diferente de zero, tá? Tá gerando corrente sim. Né? Bom que ele nem vai perguntar. Letra A é sempre nula? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Existe somente, tem que tomar cuidado demais com esse somente nesse assunto de física, tá? Existe somente quando o ímã está dentro da espira? De forma alguma. Existe quando está aproximando, quando está passando, depende muito da situação, né? E quando está saindo aqui, ó, quando está afastando. Então, existe somente quando o ímã se afasta, de forma alguma, e quando aproximar. Então, existe quando o ímã se aproxima ou se afasta, os dois. Gente, o chato é só saber qual que é o sentido da corrente. Se ele perguntar isso, aí complica um pouco mais. Mas enquanto ele está perguntando só assim, gente, quando que tem corrente? Só quando aproxima? Não. Só quando afasta? De forma alguma. Né? É tanto quanto aproxima, quanto afasta. Letra D de dado. Beleza? Se está aproximando aqui, olhando para essa figura aqui, ó, se está aproximando o norte. O que ela ia fazer? O que ela ia fazer do lado de cá? Um norte. Aí ia ter uma corrente subindo aqui, ó. Subindo, dando a volta lá e descendo aqui, ó. Agora, você teria que ter cuidado numa situação como essa. Ficou feio o meu negócio aqui. Aqui vai fazer, quando tiver, vou colocar aqui, aproximando, quem está aproximando é o norte. Então, na espira aqui, formaria o norte, porque ele não quer que aproxima. Então, a corrente seria aqui, ó, subindo aqui, ó. Né, subindo, sentido anti-horário. Lembra que norte é anti-horário. Perdi o costume de escrever com esse negócio. Né? Subindo aqui, bababá, beleza. Ok? Só que o afastando aqui, tem que tomar cuidado, que o afastando aqui pode ser o quê? É um trilho, o carrinho está passando, ele vai passar dentro da espira e vai embora. Quando ele estiver embora, quem vai estar virado para o lado da espira é o quê? Mas é como um carro passar aqui, a parte de trás do carro. E a parte de trás do carro é um sul.
Então o que ele vai fazer? Do outro lado da espira, do outro lado, se a gente for analisar só esse lado de cá, quando aproximar faz o norte. Quando afastar, do lado de cá vai ter o quê? Eu não sei. Quem vai estar indo embora? Vou colocar aqui para facilitar para a gente. Quem vai estar indo embora é o sul. Então ele vai fazer do lado de cá que nós não estamos vendo, ele vai fazer o norte. E do lado de cá vai ficar um sul, ó. Então aí, desse lado que ele está enxergando, vai ficar um sul, ó. Tá? O exercício nós já resolvemos já. Seria sentido horário. Nós já resolvemos já, ó. Existe corrente quando tanto quanto aproxima quanto afasta. Bacana? Só que aí surgiu poderia ter perguntado mais coisas aqui, né? Quando aproxima, que polo que marca, né? É anti-horário? Ah, é anti-horário. E quando ele estiver afastando, como é que vai ser? Vai ser horário. Mas por quê? Porque ele não está vindo aqui e depois voltando para trás aqui, não. Ele está atravessando a espira, tá? Então uma questão como essa aqui eu poderia ter explorado um pouquinho mais. Mas viu que eu vou manter essa linha aqui, ó, na maioria dos exercícios. Tá perguntando só se tem ou não. Beleza? Tranquilos? No século XIX, uma disputa tecnológica sobre corrente elétrica mais adequada para transmissão e distribuição de energia elétrica gerada em usinas tornou clara a vantagem do uso da corrente alternada. Gente, sempre que tem aqui é corrente alternada. A corrente da nossa casa é alternada. Em detrimento da corrente contínua. Corrente contínua é quando ele está usando uma pilha. Tá? Um dos fatores decisivos para a escolha foi a possibilidade da utilização de transformadores. O carregador de seu celular é um transformador. Na rede de distribuição elétrica, essas grandes caixas aí no poste, né? Com as caixas metálicas, uns tubão metálico. Os transformadores podem aumentar ou diminuir a tensão a eles fornecida, permitindo a adequação dos valores da intensidade da corrente transmitida e reduzindo perdas por efeito Joule, ou seja, calor, perdendo calor. O seu celular, ele pega uma tensão que é 110 ou 220 e transforma, diminui para uns 5 volts mais ou menos. Mas só funciona em corrente alternada, tá vendo? O princípio físico para que se baseie o funcionamento dos transformadores é a característica da corrente alternada. Ele frisou isso demais, que satisfaz a esse princípio são, respectivamente. Tá? Bem, vamos lá. Indução eletrostática. Não, nós estamos estudando duas coisas. Magnetismo, que é o ímã, e graças ao magnetismo está acontecendo o quê? Estamos gerando corrente elétrica que é elétrica, né? O eletro veio daí, elétrica. Quando eu junto esses dois, eu tenho o eletromagnetismo, ou seja, a indução nossa senhora, magnética. A indução que nós estamos estudando é eletromagnética, tá certo? Então, eletrostática, nem pensar. Letra B, eletrostática, nem pensar. São questões atuais, hein? Isso aqui, ó, essa briga aqui, ó, gerou um filme, né? A Guerra das Correntes. Esse filme deve ter uns 2 anos que foi lançado. Então, é questão nova do Enem. Eletromagnética, ótimo. Eletromagnética sim. Eletrostática de novo? Não. Eu estou entre C e D, hein? Então, vamos na C. Indução eletromagnética e o movimento contínuo de portadores de corrente elétrica. Contínuo. Contínuo vem de corrente, falou aqui, contínua. Nem pensar. Então, o próprio texto aqui te ajudou. Nem pensar, ele frisou muito a questão da alternada, da corrente alternada, tá? Então, alternar é oscilar, é mudar. Então, movimento oscilante,
dos portadores de corrente elétrica. Se os portadores de corrente elétrica ficar parado, é eletroestática, que significa elétron parado. Entendeu? Como eu quero eletrodinâmica, eletromovimento, eletromagnetismo, então é movimento oscilante. Letra D de dado. Beleza? Lanaia? Questãozinha 5. O funcionamento dos geradores de usina elétrica baseia-se no fenômeno de indução eletromagnética. Tá vendo? Não existe eletrostática nesse assunto aqui. Descoberta por Faraday no século XVIII. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com um módulo de velocidades iguais. Não adianta ficar andando no mesmo sentido com a mesma velocidade que um não afasta do outro, né? Então, velocidades iguais induzindo a corrente elétrica de intensidade, como ilustra na figura aqui. Então, você tem um solenoide indo para um lado e uma corrente indo, e um ímã, indo para o outro. Então, em sentido contrário. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, vou ter que descobrir que sentido é esse. Utilizando os mesmos materiais, qual seria a outra possibilidade? Né? Outra possibilidade é mover a espira para onde? Entendeu? O que eu poderia fazer com a espira? Movimentar a espira para a esquerda, para a direita, para a esquerda, né? Enfim. Bem, primeiro vamos dar uma olhada em qual seria a corrente formada aqui. Eu sei que é um solenoide, tem várias voltas, mas vamos enxergar daqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente está olhando para cá, para frente do cano aqui, ó. Certo? Aí, você está afastando o norte. O que ele vai fazer? Um sul. Ele vai fazer um sul aqui, ó. Certo? E sul, lembra que sul, olha só, sul é movimentando para a direita, tá vendo? Ou seja, é sentido horário. Tá? Sentido horário. Falta só 10 minutinhos, qualquer coisa vocês voltam no último link em mais uns minutinhos, tá? Se tiver interesse, se não, vocês me falam. Então, olha só, eu identifiquei que a corrente é sul. Tá tudo bem para todo mundo? Antônio, eu não estou falando de regra da mão direita, não, que a grande maioria dos meus exercícios, dos 25, tem uns 2 só de regra da mão direita, tá? Por isso que eu estou frisando muito aqui. A maioria é sobre esse assunto aqui, ó. Então eu fiz o raciocínio aqui e observei que quando você afasta um norte, aqui gera um sul para ver se o norte volta. E sul é horário, sentido horário. Eu tenho que achar uma outra situação aqui, ó, que vai formar um sul do mesmo jeito para ter uma corrente no mesmo sentido. Aí eu vou ter que analisar caso a caso. Esses 9 exercícios eu te garanto que esse aqui é o que tem que ter mais atenção. Eu diria que é o mais difícil. Tá? Difícil de várias coisinhas, você tem que prestar atenção. Então vamos lá. Outra possibilidade é mover a espira para a esquerda, né? Então tá aqui, direita, e tá para cá, esquerda. Então eu movimentaria ela para a esquerda e o ímã para a direita, só que com polaridade invertida. Na situação que está aqui, observe que o ímã, que é a espira, né? Solenoide, mas está chamando de espira. Espira está indo para a direita e o ímã está indo para a esquerda. Ele quer fazer o contrário, ele quer fazer que a espira vá para a esquerda e o ímã vá para a direita. Só que ele está invertendo a polaridade do ímã. Então, vamos com calma. Ele está invertendo a polaridade do ímã. Então, o ímã vai para a direita, só que ele vai com a polaridade invertida. Então, do lado de cá vai ter que ser um sul, não o norte igual está lá, e o norte vai ficar para o outro lado. E a espira que está aqui na minha frente, ela vai para a esquerda, como ele colocou aqui, ó. Então, eles vão encontrar. Só que o que está encontrando aí? Um sul. O que a espira vai fazer aqui, então, galera? Ela não quer esse encontro. Então, ela vai fazer um sul aqui também, ó. Vocês concordam comigo? E fazer um sul aqui é sentido horário, como eu havia pensado lá. De cara, nós demos sorte aqui, hein?
Letra A. Olha o que ele fez. O contrário, quase que o contrário disso aqui, no sentido assim. O contrário que eu dizer assim, o ímã, ele não é o contrário porque ele inverteu a polaridade do ímã. O ímã estava indo para a esquerda, olha só aqui, ó. Aí ele colocou o ímã indo para a direita, a espira estava indo para a direita, ele colocou indo para a esquerda. Se ele tivesse feito só isso, não ia dar certo. Não ia dar, né? Mas aí ele foi inverter o polo do ímã. Como ele inverteu o polo do ímã, ele estava aproximando os dois, né? Ímã e espira, só que com polo trocado. Então coincidiu logo de cara lá, letra A. Ó. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Eu posso fazer um outro aqui só para você ver como é que seria o raciocínio dele. Aí vê se surge alguma dúvida aí. Letra B. Ele vai colocar a espira para ir para a direita. Opa, vamos desenhar a espira aqui então. A espira. E ele vai colocar a espira para ir para a direita. Contrário da letra A. Ó, beleza. Então agora a espira vai para a direita e o ímã para a esquerda. Então o ímã vai para a esquerda. Não coloquei os polos aqui ainda, que eu não sei se é invertido ou não. Com polaridade invertida. Então tá, então ele vai invertido em relação à figura original aqui, ó. Então vai ser sul do lado de cá, igual a letra A mesmo, e norte aqui. Na letra A, eles aproximaram o conjunto, e aqui na B, eles estão afastando o conjunto. Só que quando você afastar um sul, o que ele vai fazer? O que a espira vai fazer, galera? Para ver se esse ímã volta pelo amor de Deus. Vai fazer um norte aqui, ó. E aí a corrente vai ser anti-horária, o contrário, ó. Anti-horária. Perceberam? E se a gente for seguindo o que eles estão pedindo aqui, ó, a gente nunca vai encontrar um sul como nós encontramos na letra A e no original aqui, ó. Tudo bem, galera? Que esse aí é o exercício mais difícil da listazinha aí. Mais difícil assim, você tem que ir testando caso a caso, redesenhando, considerando cada possibilidade que ele está dizendo aqui para ver o que vai formar aqui. E você nunca esquecer que a espira sempre contraria o que está acontecendo. Beleza? Se o exercício falar assim, o campo está diminuindo, a espira tenta aumentar. O campo está aumentando, a espira tenta diminuir. Beleza? Tranquilos? Então aí seria de cara a letra A, aí a B eu fiz aí só para você ver que é o contrário. Aí tem lugares, situações que ele pede para você manter a polaridade. Ó. Com a mesma polaridade, o que vai acontecer? E se eu inverter, mas fazer outra coisa? Então ele vai testando para ver se realmente vai dar diferente. Todo mundo aqui vai dar norte, só a letra A e o original que vai dar sul. Tranquilos? Letra, pode passar para frente? Vamos lá então. O manual de funcionamento de um captador, de uma guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste em uma bobina, que é isso aqui, que é o da questão anterior, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente, né? 2 condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra que está próxima a ela. Tá, parecendo complicado, mas olha só. O ímã vai induzir, né, alguma coisa nas cordas. Gente, é como se a corda estivesse fazendo o papel do solenoide. O ímã está aqui e como se as cordas da guitarra estivessem fazendo o papel do solenoide. Porque o que é o solenoide? Um enrolamento de fios metálicos. O que é a corda da guitarra? Fios metálicos. Assim, quando a corda é trocada, as oscilações as oscilações produzem variações com o mesmo padrão, né, no fluxo magnético que atravessa a bobina. Então ele já falou que gerou um fluxo que tem um campo magnético, só porque o texto parece complicado, mas olha só. Tem um campo magnético que vai atuar sobre as cordas do violão, que vai gerar um fluxo. Beleza.
Isso induz corrente, ótimo. Então vai ter uma variação de fluxo e vai surgir uma corrente elétrica, olha que beleza. Que é o que a gente está querendo o tempo todo. Isso induz uma corrente na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí sai pelo alto-falante. O guitarrista trocou as cordas originais da guitarra, que eram feitas de aço, metal, por outras feitas de nylon, plástico. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som. Porque a corda de nylon, bem, continua tendo campo, continua tendo fluxo, mas não vai acontecer variação de fluxo porque ele trocou as cordas de metal por de plástico. Então não tem elétrons, não o suficiente no plástico para gerar uma corrente elétrica. Então não existe corrente elétrica com as de plástico e não vai existir fluxo. Tá certo? Então por que não funcionou? Vamos à explicação. Isola a passagem de corrente elétrica na bobina para o alto-falante. Não é uma boa explicação. Mas ele não deixa um isolante, o nylon, plástico, isola, ele é um plástico, ele não permite passagem de corrente. Tá certo? Mas só que não existia passagem de corrente de bobina para alto-falante, não. Aqui, ó, vocês viram que aqui não tem contato físico? Você não precisa encostar o ímã no solenoide, não. Você só aproxima ou afasta. Então não tem esse contato físico entre bobina e alto-falante, bobina e ímã. Não existe esse contato físico direto, não. Então, porque a corda de nylon varia seu comprimento mais intensamente? Não, a questão é ser plástico ou não, tá? Então, elimina isso aí. C. Apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente. Plástico não magnetiza, realmente, é desprezível. Não magnetiza. Tá certo? O que aconteceu? Apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente? Sim. Tá? Essa aí é a correta. Induz correntes? De forma alguma. Nem vou terminar de ler porque plástico não induz corrente. Oscila com uma frequência menor? Não, ele falou que simplesmente não sai som. Não emite mais som. Então não é questão da voz ou do som ter ficado mais fino ou a voz ficou mais grossa. Não é isso. Ele falou que simplesmente não emite mais som. Som de natureza nenhuma. Então essa letra E aqui é a interpretação. Ó. Não sai som de forma alguma. Então a única correta aí apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã. O único que não apresenta magnetização desprezível é metais, tá? Então, trocou. Ah, fiz uma espira de nylon. Fiz uma espira com um cordão de algodão. Fiz uma de borracha. Ah, considera um anel de madeira. Nenhum desses vão servir ou vão permitir a indução de corrente elétrica, beleza? Você pode chegar ao ímã lá perto, que vai ter campo, consequentemente vai ter fluxo. O que é fluxo? Fluxo é só umas linhas passando aqui, ó. Nada vai impedir as linhas de passarem aqui, não. Não interessa de que é esse anel, amigo. Vai passar com campo do mesmo jeito, ou seja, essas linhas passando aí, isso aí chama fluxo. Só que não vai acontecer nada aqui, ó. Não vai existir corrente circulando aqui, ó, na espira. Beleza? Tranquilos? Questãozinha 7. Há vários tipos de tratamento de doenças cerebrais, que nem adora isso aqui, que requerem a estimulação de parte do cérebro por correntes elétricas. Tem uma semelhança muito grande dessa questão com a questão da guitarra, tá? Eu vou explicar por quê. Teve um momento lá na guitarra que fala, a bobina não consegue passar corrente para não sei o que. Não existe contato físico. E ninguém vai passar corrente para ligar alguma coisa na cabeça de uma pessoa para corrente elétrica ir lá no cérebro. Entendeu? É tudo à distância que acontece. Esse conteúdo aqui é todo à distância. Você induz. Induzir é eu te provocar aí. Entendeu? Não onde você está, na sua casa. Tá? Eu vou induzir, eu vou te provocar,
entendeu? Então não preciso encostar em você, tá certo? Então isso aí, eles estão sempre explorando isso, pra você perceber que é esse tipo de força, que é a regra do tapa, a força magnética, ela é uma força de natureza à distância, né? Tem um campo numa certa região que é o campo magnético, que alguma partícula ou conjunto de partículas, né, ou outro campo magnético pode interagir ali, sofrer ação de força. Esse campo vai gerar um fluxo magnético, essa sequência que a gente tem que ter. Esse fluxo ele pode variar ou não, mas se ele variar é bacana demais, porque aí gera força eletromotriz. O que é força eletromotriz? É variação de fluxo sobre tempo. Tem um sinalzinho de menos aí, mas eu não vou usar ele para fazer conta. Ou seja, o que é esse Ezinho aqui? Esse Ezinho aqui é voltagem, é volts. Só mudou o nome. Né? É os 110 volts lá da sua tomada. Se tiver voltagem, se tiver volts, aí vai surgir corrente por causa da fórmulazinha Verri. Tá? Vai surgir corrente elétrica. Então o nosso raciocínio é esse aqui. Tem que ter força? Não, né? Pode ter força não. Campo, fluxo, variação, força eletromotriz. Aí se tem força eletromotriz, tem corrente. Beleza? Então vamos lá. Os eletrodos são introduzidos no cérebro, colocados na superfície do crânio, né, para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Beleza. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, olha só, ele quer eliminar o contato físico, ter que colocar um eletrodo na cabeça da pessoa. Uma alternativa é utilizar bobinas, porque elas atuam à distância, que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir corrente elétrica, né, no tecido cerebral. Então eu vou colocar as bobinas próximas de você, sem encostar em você. E aí, lá dentro do seu cérebro, dentro do tecido cerebral, como ele colocou aqui, vão surgir correntes, sem que você encoste na pessoa. Né? Para que o tratamento da patologia, né, cerebral, né, de patologias cerebrais, com bobinas, né, seja realizado satisfatoriamente, o que é necessário? Tudo isso que eu falei aqui. Ó. Porque você quer lá dentro do cérebro gerar isso aqui, ó, corrente. O izinho aqui, ó. Corrente. Esse é o grande objetivo. Então vamos lá. O que é necessário? Letra A. Haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida. Ele não fala isso não no texto. Ah, tem que ter um número muito grande. Não, ele fala em algum momento que até de pequenas correntes, se eu não me engano, ou correntes, introduzir correntes no tecido cerebral, gerar pequenas correntes. Se você quer pequenas correntes, você não tem que ter grande número de espiras, não. Quanto mais espiras, mais voltas, mais fios de cobre você utilizar, maior vai ser a corrente. Quanto mais material, mais elétrons. Né? Cada material metálico ali está rico em elétrons. Então vamos lá. O que é necessário então? Não é a letra A. B. O campo magnético criado pelas bobinas seja constante de forma a haver indução eletromagnética. Bem, se for constante, tem que ter campo? Tem, Carlos. Aí vai ter fluxo, não vai? Vai. Mas se esse campo for constante, não vai ter isso aqui, ó, que é variação de fluxo. Aí você corta o raciocínio aqui, ó. Aí não vai ter voltagem, não vai ter corrente no cérebro. Então, esse campo ele tem que ser variável. Variável. Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma variação de fluxo. E eu preciso de variação. Então, esse negócio, essa palavrinha constante, gente, nesse conteúdo de física, fique esperto que sempre está errado. Quase sempre. Quase sempre, tá? Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente das bobinas. Se observe que a intensidade das correntes induzidas... Opa! Pode falar, viu, Antônio, que eu estou de olho aqui.
Observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade. Tá, depende. Ele falou isso aqui. Tá? Eu vou até voltar aí qualquer coisa. Ele falou isso sim. Ele fala que os eletrodos... Não, para eliminar isso, a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Dá margem para você... você observa que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente das bobinas. Dá margem para você pensar isso aqui sim, tá certíssimo, tá? Muito bem, Antônio. Quando o campo é constante, né? Você pode, vamos supor, um ímã. Ele produz, não, um ímã. Bem, um ímã, ele produz um campo em volta dele. Se você ficar parado perto dele, naquele lugar que você está parado, o campo é constante. Por isso que a bobina tem que ficar aproximando e afastando, para poder ficar variando o campo. Não é que está variando o campo, está variando o campo na região porque você está aproximando e afastando. Você está aproximando o ímã, o campo aumenta. Você está afastando o ímã, o campo diminui. Por isso que a gente fica sempre aproximando e afastando, para ter essa variação. Você fala, não, mas aqui na minha sala, aqui no lugar que eu estou, o campo está constante. Vai gerar corrente então? Não. Então não vai. Tá certo? Carlos, mas eu fiz o seguinte, cara, eu fiz um campo constante legal, quer ver? Eu fiz um campo constante assim, ó, descendo assim. Só que ele é constante, deu certo. Deu certo como? O que você fez? Eu coloquei uma espira assim, aí o campo passou dentro dela. Aí depois eu coloquei ela de lado. Aí diminuiu o campo passando sobre ela. Tá. Então se o campo estiver descendo, você ficar rodando a espira, de forma que uma hora passa muito campo, outra hora não passa nada, porque você colocou ela meio de lado aqui, ó. Aqui é como se ela tivesse aqui é como se ela estivesse na horizontal e aqui é como se ela estivesse na vertical, ó. Aí o campo não passa dentro dela. Imagina o seu caderno. Se ele estiver virado para cima, o campo vai passar dentro dele. Se você pegar e virar seu caderno, não vai. Então tem que tomar muito cuidado que esse campo aqui seja constante. Quando ele é constante, geralmente a gente movimenta a espira, né, para ajudar aí. Beleza, então. Então, tá, resposta bacana aí é essa, mas vamos dar uma olhada aqui na D. A corrente das bobinas seja contínua. Nossa, não pode de jeito nenhum. Contínua é praticamente falar que alguma coisa é constante. Tá certo? Não pode. E a letra E fala que o campo magnético dirige a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro do paciente. Calma aí. A corrente não vai ser dirigida. Dirija. Então ela vai ter que passar pelo, né, da bobina em contato com a cabeça e entra no cérebro. Não. Ele quer justamente evitar esse uso de eletrodos na superfície do crânio. Ele quer justamente evitar isso. Ele quer induzir dentro do cérebro corrente aqui, ó. Induzir. Então não tem uma passagem de corrente da bobina para dentro da cabeça. Não, lá na cabeça, no tecido, como ele falou aqui, ó, no tecido cerebral, irá surgir, ó, induzir correntes no tecido cerebral. Lá no tecido vai surgir, lá dentro do nosso corpo, em todo o nosso tecido, a gente tem elétrons. Só que tá lá paradão, de boa, tranquilo. Óculos escuros, na rede, sossegado lá, aguinha de coco. Se você ficar aproximando e afastando o ímã dele, né, usando uma bobina com corrente alternada, aí você começa, chega campo nele, afasta, chega campo nele, afasta. Aí você põe um elétron para funcionar. Você tira ele da rede, da água de coco e põe ele para trabalhar. Entendeu? Então não tem essa... Eu não vou passar elétrons lá para dentro da cabeça. São os que já existem lá, que vão movimentar dentro do tecido cerebral e vai resolver o problema da pessoa lá. Então a melhor resposta aqui, a correta, é que a gente percebe que está relacionada a corrente que é induzida com a corrente que está na bobina. E o resto tiveram falhas graves, tá certo? A letra A entrou em contradição com o enunciado, porque falou de corrente alta e ele falou de corrente pequena. A B falou de constante. A D falou de contínua. E aqui falou que a corrente vai passar fisicamente. Não, ela vai ser induzida.
Ok? Então, letra C. Tranquilos? Letra B. A questão 8 fala de dínamos. Dínamos são pequenos geradores de corrente elétrica, né, que a gente coloca em bicicleta para acender uma pequena lâmpada. Né? Ela aproveita essa movimentação aqui do aro, né, do pneu, e gera uma corrente elétrica. Tá certo? Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta, e quando ela entra em movimento, tá vendo? Não vai gerar energia com a bicicleta parada, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se o quê? O de sempre, um ímã e uma bobina. Sem ímã, sem bobina, nós não temos corrente elétrica. Tá? O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado como? Vamos lá. Letra A. Corrente elétrica no circuito fechado. Corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Vamos ler com calma. Corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Ó, corrente num circuito fechado, ninguém falou se a corrente é constante ou variável. Ninguém falou se a corrente é contínua ou alternada. A corrente por si só, ela gera um campo sim, mas não basta só o campo. Olha só, senão a gente morre aqui, ó. Né? Tem o campo, tem o fluxo, mas não tem a variação. Então isso não é suficiente. Muita atenção, porque é uma verdade. Uma corrente num circuito gera um campo magnético. Sim, gera sim. Só que não explica o que está acontecendo aqui, que é ímã e bobina. Alguém tem que em algum momento falar de corrente alternada, falar de corrente induzida, falar de variação de fluxo, de força eletromotriz, falar dessa minha sequência aqui, ó, de raciocínio. Ó. Ninguém falou isso ainda. B. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Bobina imersa no campo magnético em um circuito fechado gera uma corrente elétrica. Ninguém falou se a bobina falou que está imersa, mas não está movimentando. Ninguém falou isso. Ninguém me falou nada sobre o campo, se ele é constante ou não. Até agora eu não vi nada na letra B falando que tem alguma coisa mudando ou variando. A bobina imersa, eu estou imerso na minha salinha aqui, ó. Eu estou dentro da minha sala, mas eu não estou movimentando, estou dando aula sentado. Que tristeza. Então, eu estou imerso, estou parado. Não quer dizer que eu estou movimentando. E ninguém falou se o campo é constante ou não. Então não está legal isso aí. A bobina em atrito está sugerindo que precisa de contato físico. Não vou nem ler o resto. Não é necessário contato físico. Tudo acontece à distância. D de dado, a corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Basta ter campo magnético? Não. Mas se ter campo magnético vai ter fluxo, cara. Vai. Mas aí eu pergunto, vai ter variação? Não. Então não basta ter a presença do campo, ele tem que variar. Ok? E a última, corrente elétrica gerada em circuito fechado quando há variação. Olha só que bacana, lê de novo. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado. Vai ter que ser fechado, gente. Se for aberto, como é que os elétrons vão movimentar? Tem que ser fechado. Quando há variação do campo magnético. Aí você destrava, você passa aqui para baixo, ó, porque teve variação. Beleza? Então a letra E aqui, ó, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Tiveram algumas meia-verdades aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então tá certíssimo isso aí. Questão 9, né? Considera uma região do espaço em que a intensidade do campo magnético esteja variando em função do tempo, como mostra a figura. Né? Essa questão envolve força eletromotriz, sim, nós vamos resolver ela, Antônio. Ela tem até resistência elétrica, vou mostrar, mas não é complicado, não. Como mostra o gráfico. Bacana, tem um campo que vai de 0 até 3 Tesla, tá aqui. Né, de 0 a 3 Tesla, isso tudo em 30 segundos, de 0 a 30 segundos.
Uma espira de área 8 centímetros quadrados. O único problema é que eu não trabalho com centímetro quadrado. E resistência elétrica bem pequena, porque eu tenho potência de 10 aqui, é colocado nessa região de maneira que as linhas de campo sejam normais ao plano da espira. Vocês viram que eu não escrevi fórmula nenhuma até agora, né? Com exceção dessa aqui, ó. Não coloquei o sinalzinho de menos aqui. O sinalzinho de menos aqui significa que aquela coisa que eu falo quando a espira está contrariando a variação, né? Esse sinalzinho de menos significa isso. Então, na letra A, ele pediu para você calcular o fluxo magnético através da espira, tá? Em função do tempo. E depois pediu para calcular a corrente. Então, vamos lá. Primeiro, pediu para calcular o fluxo. Deixa eu colocar aqui o fluxo. Fluxo é o quê? É um campo, e eu tenho vários aqui ó, no gráfico, que atravessa uma área específica, que eu tenho aqui, ó, 8. Isso é um campo, um fluxo. Por que eu quero saber o fluxo? Bem, porque depois ele vai me perguntar corrente. E só vem corrente, só existe corrente quando existe um V. O que é isso? Uma voltagem. Quando eu compro uma pilha, eu olho se ela é de 1,5 volts, se ela é de 9 volts, eu sempre olho isso. Esse V aqui, ó, de voltagem, é aquele V da formulazinha VRI. É que aqui ele mudou de nome, ele está como força eletromotriz para você lembrar que é uma força que foi gerada, né? Uma energia que foi gerada. Toda energia é gerada, né? Mas aqui é só para te chamar a atenção que nós estamos estudando geração de corrente. Beleza? Como que eu calculo esse V? Esse V é calculado de acordo com a variação do fluxo magnético em função do tempo. Não precisa preocupar que o tempo, a variação do tempo eu tenho, que é 30, já tem um ΔT. ΔT, 30 segundos. Ah, mas eu não tenho a variação do fluxo. Mas calma aí. Fluxo ele sai do zero, que é a origem do gráfico. Ah, então uma parte aqui eu tenho sim. Fluxo inicial eu tenho, que era zero. O inicial é zero. Ah, eu só tenho que calcular então o fluxo final. Que é o quê? O campo final. Qual que é o campo final? 3. Vezes a área. Qual que é a área? Aqui, ó. 8. Certinho? A área, então, é 8, só que eu não posso trabalhar com 8. 8 centímetros quadrados. Então, eu vou pegar 8 vezes 10. Eu ia dividir por 100, né? Se fosse centímetros normais. Mas como não é, vezes 10 a menos 4. Então, não é por 100, né? É por 100 duas vezes, né? 10.000. Metro quadrado. Né? Metro quadrado. Decímetro quadrado. E centímetro quadrado. Então, eu fiz isso aqui, ó. Decímetro e metro. Beleza? Andei duas casas. Cada casa que eu andei, eu dividi por 100, que é 10 a segunda. Dividir é menos, né? E depois eu fiz isso de novo. Por isso que deu, de novo, 10 a menos 2. Ou seja, tudo 10 a menos 4. Beleza? Então, agora vamos às continhas, né? O primeiro fluxo eu já sei que é zero. Eu só tenho que calcular o segundo, o final, que é o campo que é 3, já vou pegar aqui, ó, é o campo que é 3, não tem potência de 10 aqui, 3 vezes a área, que é a fórmula que eu vou usar essa daqui, ó. Tá certo? A área que eu vou usar é essa que eu acabei de calcular aqui, 8 vezes 10 a menos 4. Então, o meu fluxo ele é 24 vezes 10 a menos 4. Opa, ficou esquisito 4. Menos 4 Weber, né? WB. Então, o meu fluxo final, né, que determine o fluxo magnético através em função do tempo. Depois de 30 segundos. É igual a... Vou só dar uma melhoradinha, 2,4, diminuir, né? Vezes 10 a menos 3 WP. Tá certo?
Esse aqui é o fluxo. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Eu peguei a fórmula, a área, transformei, calculei o fluxo para a origem do gráfico que deu 0 e calculei para o final, que é só pegar o campo final vezes a área. Aí eu achei. Essa é a resposta da letra A, ó. Beleza? Bacana? Dúvidas? Só falar. Não, tranquilo. Tá tranquilo? Aí na B, ele quer saber a corrente. Bem, para saber a corrente, eu tenho que saber o V. Para calcular o V, eu tenho que calcular a variação do fluxo magnético. Mas tá certo, ele vai de 0 até 2,4. Então ele é 2,4. Dividido pelo tempo, que é o quê? 30. Então eu vou calcular primeiro o V. Esse aqui é o mais complicado que eu poderia pedir. Essa variação de fluxo é o 2,4. Que vai variar de 0 até 2,4, então é 2,4. Menos 3, dividido por 30. Aí eu tenho aqui a voltagem, beleza? Que vai ser o 2,4 dividido por 30. Vai dar 0,08 vezes 10 a menos 3. Menos 3? É, menos 3. Isso volts. Então, vamos tentar melhorar isso aqui um pouquinho. Aqui. Então, eu já achei a voltagem. 0,08. Não é meu objetivo ainda, eu quero só achar a corrente. Por isso que eu não vou nem mexer na potência de 10 não, tá? 10 a menos 3 volts. Agora eu quero calcular a corrente. Olha só, vou jogar nessa fórmulazinha aqui de cima. Ó. Beleza? Vou jogar nessa fórmulazinha de cima aqui. Tá certo? Que vai ficar V, que é 0,08 vezes 10 a menos 3, que é igual a R, que está aqui no texto, ó, 5, vezes 10 a menos 3, né, vezes a corrente, que é o que ele está querendo descobrir. Ó. O 10 a menos 3 eu posso cortar. 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Então a corrente vai ficar 0,08 dividido por 5. Que vai dar quanto? 0,08 dividido por 5. Que vai dar 0,016 amperes. Tá vendo? A corrente é 0,016 amperes. Aqui geralmente a gente não coloca a potência de 10 não. A gente coloca, eu resolvi em sala de aula esse exercício. Geralmente não coloca não. A gente geralmente esse aí seria a mesma coisa que 16 dividido por 1000, né? Então se você quiser dar a resposta como sendo 16 miliamperes, você pode. Tá? Mas se deixar a resposta do jeito que está aqui, ó, 0,16 tá correto também. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Beleza aí? Ficou meio bagunçado depois que passa. Deixa eu ver aqui, ó. Força, vou cobrar mais teoria, tá? Porque tem várias maneiras de calcular força, tá? Uma delas é quando é sobre carga. Essa daqui que é a regra do tapa, ó, BQV. Tá? Mas eu vou me limitar à parte teórica, tá? Não vou cobrar essa formulazinha aqui não. E tem uma outra que é BIL, né? BIL, que é quando é corrente elétrica, tá? Não vou cobrar a fórmula, mas eu vou cobrar a teoria. Então, não preocupa com essas fórmulas aqui não, tá? Vamos à sua pergunta, né? Tô desviando aqui, foi mal. Força, campo, tem várias maneiras de calcular campo também. Fluxo, tem que calcular. Fluxo tem que calcular. Então, é campo vezes área. Tá? Não esqueça que campo não é tão importante não, porque isso aqui não vai dar problema para você não, mas você não pode esquecer a área. A área tem que ser metro quadrado, tá ok? Fluxo, você tem que saber calcular, não tem jeito. E variação de fluxo, você tem que saber por quê.
porque vai precisar em força eletromotriz, ó. Tá? Tem que saber por causa da força eletromotriz. Beleza? Então tá aí. Outra coisa, outra fórmula, VRI. Tá? Porque pode ser que peça para calcular mesmo, né? Então as três fórmulas, te respondendo essa aqui, ó. Essa daqui que é o de fluxo. Essa daqui que é a força eletromotriz. E essa daqui que é aquela fórmulazinha de VRI. Ela tem o objetivo de calcular a corrente. Esse daqui é o mais complicado dos complicados, tá? Diria assim. Essas aí são as mais importantes, são as que eu destaquei lá. Foi essas três aqui, ó, tá? Exatamente essas três aqui, beleza? Que não tem jeito. Mas vocês viram que na grande maioria, em 90% das questões, eu tô perguntando aqui, ó, tô perguntando isso aqui, ó. Há corrente ou não? Vai induzir corrente ou não? Dos 9 exercícios que eu resolvi aqui, vocês viram que só um de gráfico estava pedindo para calcular a corrente. Por isso que eu destaquei essa fórmulazinha aí. Como na prova é mais do que o dobro de questões, são 25 questões, né? Então eu estou com pelo menos umas 3 questões sobre isso aí. Tá certo? Mas todas usando o gráfico, tá? Todas usando o gráfico. E com esse raciocínio aqui, ó. Nada além disso aí, tá? Beleza? Tranquilos? Deixa eu resolver isso aqui rapidinho. Observe o gráfico, assinale a alternativa correta em relação às forças eletromotrizes, ó. Talvez tenha até caído essa questão numa prova de vocês aí já, ó. Aí tem os trechos, né? A que não tem nada, né? Olha só no A aqui. Deixa eu copiar isso aqui rapidinho. Vamos gravar lá que eu dei bobeira aqui. Tem fluxo magnético, mas não perdeu nada, não. Só enquanto eu trazer a questão para cá, tá? Tem fluxo magnético? Também não tem. No ponto A, não tem. Então, muito menos variação do fluxo no ponto A. Então, não vai ter nada, né? Se tiver corrente, zero. Ok? No trecho B, ó que bacana. Trecho B tem uma variação. Você sai do nada e passa para um valor de... Então, no trecho B, o que nós temos? Variação de campo. Consequentemente, vai ter variação de fluxo. Vai ter força eletromotriz. Vai ter corrente. Corrente diferente de zero. Certo? No trecho C, ó que coisa. No C, tá mudando alguma coisa aqui? Não. Então aqui é igual ao ponto A. Nada, tudo zero. Não tem variação. Hein? Cara, mas tem campo. Cara, mas tem fluxo. Mas não tem variação. E quando você está nesse outro trechinho aqui, ó, D de dado aqui, ó. Aí tá diminuindo. Opa, tá variando, ótimo. Vai ser igual ao ponto B, igual a subida. A descida aqui vai ser igual a subida. Vai ter variações de campo, de fluxo, vai ter força eletromotriz, vai ter corrente induzida sim. Tá? Então, o que é correto afirmar? Aí ele fala que força eletromotriz no ponto C é diferente de zero? Nem pensar. Força eletromotriz no ponto A. Não tem nada. Força eletromotriz no ponto D. Diferente de zero. Ótimo. No ponto B, zero? Nunca. Nem pensar. B e D é o que tem. Aí, ó. E ele falou que os dois não tinham. Tá? Então, aqui seria a letra C. Então, tem questões de gráfico assim, que são teóricas, né? E tem as que você vai precisar fazer o cálculozinho. Beleza? Essa aqui, ó. O movimento do ímã em direção ao anel. O que vai acontecer? Né? Mas, ó, é um ímã aproximando de um anel metálico. Olha só. Fixo no suporte isolante. O suporte tem que ser isolante. Né? É o anel que não pode ser. Então, o movimento do ímã em relação ao anel, o que vai acontecer? Não causa efeito no anel. É claro que causa. E a corrente? Produz corrente alternada no anel. Ótimo. Perfeito. Essa aqui que é a correta. Produz corrente elétrica no anel, causando a força de atração entre
o anel e ímã, eles vão se atrair aqui? De forma alguma. Pelo contrário, quando você aproximar norte, vai surgir um norte aqui, ó. Eles não vai se atrair, tá certo? Produz, letras aqui D, produz corrente elétrica no anel, causando força de repulsão entre o anel e o ímã. Sim, tá mais completo esse aqui, ó. Tá certo? Sim, porque quando você o movimento do anel em direção, o movimento do ímã, perdão, em direção ao anel. Então é só a ida. Então quando você aproxima o norte, ele faz um norte aqui e surge uma repulsão entre o anel e o ímã. Certíssimo, tá certo? Então a letra D. É porque de cara, produz corrente alternada no anel? Produz. Só que aqui, além de falar isso, ó, produz corrente elétrica no anel, ainda falou da força de repulsão. Ó. E a letra E aqui faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Virou uma bagunça aqui que tá tudo errado aí. Deixa eu só ver o que canta. Ok. Ok. Tranquilos aí? Dúvidas? Vem que é mais. Aqui, gente, olha só. O que mudou nessa questão aqui? Que eu não falei. Eu falei que a espira é uma espira quadrada de lado 0,3. A única coisa que mudou aqui é que eu não te falei a área. Eu te falei o lado. Pra você fazer quadrado, né? Fazer lado vezes lado. Só isso que mudou. Tá? É atravessada por um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira. Beleza. O campo magnético varia só em módulo, passando de um valor 0,20 para 0,80. Então ele já falou o valor do campo inicial, falou o valor do campo final, ok? E falou o intervalo de tempo, ok? Falou o intervalo de tempo. Tranquilos? Determine o fluxo magnético através da espira no instante inicial e com o campo magnético. Nem precisava falar aqui com o campo magnético 0,20, porque já falou que era no instante inicial. No instante inicial é 0,20. Então, como é que você calcula o fluxo Bem, você vai pegar a área, a única coisa que vai mudar é que você tem que calcular a área, 0,3 vezes 0,3, e multiplicar pelo primeiro campo. Aí, com certeza, no banco de questões aqui, gente, eu coloquei perguntando o instante final. Que aí você vai pegar a área aqui e multiplicar pelo campo. Beleza? E aqui, esse tempo aqui, para que serve esse tempo aqui, Carlos? Só se perguntar corrente, força eletromotriz ou corrente induzida. Caso contrário, não vou precisar desse tempo aqui não. Tá certo? Deixa eu resolver essa daqui rapidinho. Então o que ficou combinado aqui então foi só resolver essa questãozinha aqui rapidinho. Vamos lá então. Aqui eu posso fazer várias coisas. Tá certo? Por exemplo, primeiro eu vou utilizar isso aqui, ó. Diferente da questão que eu resolvi anteriormente, ó, eu não te dei a área, né? Mas eu falei que é um quadrado, lado vezes lado. Então vai ficar 0,3 vezes 0,3, ok? Que vai dar 0,09. O bom é que já está em metro quadrado. Tranquilos? Então tá aí. A área, você já calculou aqui, ó. Eu vou até extrapolar o que ele me pediu. Ele me pediu fluxo. Quando eu chegar em fluxo, eu falo. Então tá aqui. A área, 0,09 metro quadrado. Fechou? Fechou. Então tá aqui. Beleza, vamos lá então. Calculei a área. Ele quer fluxo. O que é fluxo? Fluxo é justamente campo, que ele já até deu os valores, o campo inicial e deu o campo final. E deu a variação de tempo aqui, ó, que só tem uma finalidade. Se perguntarem força eletromotriz, eu vou precisar dela, desse tempo. Senão, eu não vou precisar, não. Então, o fluxo ele é o campo vezes a área que eu acabei de calcular. Essa aqui é uma formulazinha que eu vou destacar aqui, né, que ela é importante. Essa aqui é outra que eu vou destacar, que ela é importante também. Então tá aí. Então vamos lá, calcular o fluxo. O fluxo inicial, você quer saber o fluxo inicial, como foi dito aqui, ó? Vai ser o campo, qual o campo inicial? 0,2 vezes a área, 0,09.
0,09. Que vai dar 0,2 aí vezes 0,09 vai dar 0,18, né? 0,018. Tá tudo em decimais, né? Eu deixaria, né? Weber, ele até falou qual que é a unidade. Então, tá aqui, ó. Fluxo inicial vai ser 0,018 WB. Então, esse aqui é o fluxo inicial. Ele poderia perguntar, e com certeza tem no banco de questões desse simulado, ele poderia perguntar assim, uai, Carlos, mas e o final? Eu falo, tranquilo, só vai mudar o quê? O campo inicial, lógico, né? A área é a mesma que está sendo, que está imersa, né, no campo ali é a mesma. Então vai ficar 0,8, que é o campo, vezes a área, que é 0,09. Tá certo? Que é 0,09. Então essa área aí vai dar 0,072 WB. Então a área final, ó, o exercício acabou aqui, hein? A área final, né, se tivesse perguntado, 0,072 WB. Fechou? Fechou. O que mais que eu poderia perguntar? Ó, olha, falei que essa questãozinha aqui é importante. Então vamos lá. Outra coisa que ele poderia ter perguntado, que eu vou destacar aqui, é a força eletromotriz, que é a variação do fluxo por tempo. Aí eu falei que o único momento que eu usaria esse tempo seria isso. Então a variação do fluxo seria o quê? Fluxo final, que é o último que eu calculei, 0,072, menos o inicial, que é 0,18. Tudo isso aqui dividido pelo tempo que foi dado aqui em cima, que é 0,04. Então, vai ficar fluxo final menos fluxo inicial, e isso aí dividido pelo tempo, que é 0,04. Essa variação aqui em cima vai dar 0,054, que dividido por 0,04 vai me dar 1,35. O que eu estou calculando? Volts. Então, força eletromotriz, até tem essa resposta lá, né? Mas já morreu o exercício já. Estou perguntando outra coisa aqui. 1,35 volts. Fechou? Fechou. Então, essa daqui é a voltagem, se alguém perguntar. Tá certo? Dá para calcular mais alguma coisa? Não, não dá. Para calcular mais alguma coisa aí, ele teria que dar mais valores. Por exemplo, para calcular a corrente, ele... Opa! Pescoção aqui de girafa. Para calcular a corrente, ele deveria, né, fornecer a resistência. Fala assim, a resistência é 2 ohms. Aí eu destacaria uma outra fórmulazinha aqui que eu já usei, que é o VRI. Tá certo? São os máximos que eu posso usar, são essas três. Então eu destacaria essa daqui, onde a voltagem é 1,35, o R que eu coloquei aqui hipoteticamente 2, então a corrente elétrica ia ficar, né? A voltagem dividido por 2, que vai dar aproximadamente aqui 0,675. Beleza? Meu carão tá quase estampando. Então essa seria a corrente induzida. Por quê que foi induzida? Porque variou. Se o campo variar, surge corrente. Tá certo? Uma corrente de 0,675. Então o máximo que eu posso pedir para cobrar é isso aí. Tranquilos? Então falou, galera.